Bom, o que aconteceu? Aos 15 anos, nós saímos de lá, viemos para São Paulo. Já tínhamos ido e vindo várias vezes. E um dia eu peguei a bicicleta do meu primo. Meu primo já tinha 1,90 na época. E eu estava lá com os meus 15 anos, né? Tinha acordado num sábado, assim, à tardezinha. E aí eu falei assim, Ricardo, me empresta sua bicicleta para eu andar. Ele falava, Dri, ele foi falando para mim. Ele estava dizendo que o freio era para trás, né? O freio não era na mão. Dri, cuidado, que aqui é um abaixador no freio. Quem disse que eu ouvia? Eu não ouvia nada. Eu catei a bicicleta e fui. Só que era muito inclinado, né? E eu desci e fui pegando a velocidade. Quem viu disse que foi 1,60 por hora facilmente. E eu lembro de ter feito a seguinte escolha. Eu não tinha coragem para derrubar a bicicleta e cair no asfalto. Então, eu sabia que à direita eu ia ter um muro chapiscado, né? E à esquerda tinha uma grade. Eu lembro de fazer essa escolha de grade ou muro chapiscado. Primeira escolha. Segunda escolha, se eu pegasse a esquerda e conseguisse fazer a curva, da qual eu estava com muita velocidade e não conseguia achar o freio, eu cairia numa subida. Mas se eu descesse ali, pertinho da Tomás de Souza, na Engenheiro Américo das Graças, no Martins, em Santo Amaro, quem está ali sabe que a descida ali é muito forte, você cai no terminal, que não tinha ainda, terminal João Dias. Uma descida muito forte. A minha escolha foi pegar a subida, fazer a curva, tudo muito simples, né? Só que não. Eu bati de frente com esse muro, a grade entrou na minha testa, eu tenho traumatismo craniano, quando eu faço aquela radiografia dos dentes, né? Meu dentista, Leandro Mack, ele vê assim, ele falou, Dri, o que é isso, né? O que é essa rachadura? Eu falei, não, isso aí foi aos 15 anos, né? Foi um tombozinho Uma que eu coisinha de levei. nada. Porque 15 anos depois que isso aconteceu, e eu encontrei o Leandro, e aí eu falei, Leandro, eu tô sentindo umas coisas assim. Aí ele foi ver, tinha criado um gás nos meus dentes, eu tive que fazer enchimento por causa desse acidente. Bom, voltando para a história que eu vou pincelando. Quando eu fiz essa escolha, eu simplesmente dei um apagão, apareceu uma claridade muito grande, como uma luz, como essa que a gente está agora, uma luz gostosa, né? Aí eu não consegui enxergar o que estava à frente, aí eu olhei para trás, que seria olhar para trás, só isso. Mas não era uma projeção, assim. Aí, uma claridade que seriam 3 seres de sexo indefinido. Não conseguiria dizer para você se era alto, se era baixo, se era homem, se era mulher. Eu só sei que transmitia paz. Falava assim, olha, você sofreu um acidente muito grave, mas você tem livre-arbítrio, né? Você pode escolher. E palavras assim, sem falar, eu não via boca, nada disso. Falaram, você pode escolher. Ou você vem com a gente, e a sensação era muito boa para ir, ou você fica, você escolhe. Só que entenda, se você ficar, a sua vida vai ser sofrida, vai ser difícil, cheia de muitas dores, e o seu corpo físico vai demorar um pouco para ser cuidado, né? E eu falei assim para eles, olha, eu quero ser mãe. Eu tinha 15 anos, né, bebezinha, né, virgem, tudo bonitinho. Falei assim, eu quero ser mãe e eu não quero deixar meus pais e a minha irmãzinha. Ele falou, tudo bem. Eles, né? A energia falou, tudo bem. Então, seja feita. E X tempo, existe uma data, que eu não sei se é data, porque por muito tempo fiquei por meses, por dias, por anos, né? E aí eu não sei se é 53 anos, se é 2053. E tem algo de 53 que eu não sei o que é. Mas, enfim, quem sabe um dia eu descubro. E aí eu olhei para frente e vi meu corpo caído, as pessoas chegando, muito sangue, né? E aí eu lembro de novamente abrir os olhos, ver as luzes, né? Que era de uma taxista amiga nossa, amiga dos meus tios, na verdade, que era uma mulher taxista que hoje mora no Japão, e ela me acolheu, colocou e foi levar para o hospital. Não ficou esperando porque eu tinha uma perda sanguínea muito grande. Naquele tempo não tinha essa coisa, espera, não mobiliza, não tinha essa educação como tem hoje, né? Não E devia ela ter me SAMU, levou, né? não devia. E ela me levou na Giovanni Gronk, onde hoje tem uma parte de consultórios médicos, né? Mas tem um colégio assim, Morumbi. Eu sei que da minha janela dava para ver esse colégio na época.
Isso tudo foi um segundo, tá? Só que tinham passado, na verdade, 5 dias em coma. Para mim foi assim, eu virei, tudo isso aconteceu, eu lembro dessas cenas e já era. Eu acordei, né, com a cabeça doendo demais, com meu pai ajoelhado rezando, minha mãe rezando, e eu falei assim, mãe, pai, minha cabeça tá doendo muito. E eles começaram a chorar copiosamente. E com muita dificuldade eu sentei, fui tentar caminhar, porque o joelho também estava todo costurado, enfim. E eu fui olhar no vidro do hospital, né? E aí eu estava com gesso na cabeça, que eu fiquei 1 mês com gesso no crânio, gesso no nariz, né? Porque eu tenho o narizinho quebrado, não é igual todo mundo tem a cartilagem aqui, eu não tenho, né? Mas o narizinho tá lindo. Obrigada, obrigada. E foi uma experiência muito interessante. Então, a partir dali, eu sempre tive essa consciência da família, de preocupação, né? E tudo foi me levando para a área da educação física, a princípio, né? Que eu pensava, eu quero que meu corpo fique legal, eu quero ajudar meu pai das Você dores nas passou por essas costas. dores? Como foi Sim. esse período de recuperação do acidente? Eu não tinha muita consciência porque era muito jovem, né? 15 anos, eu fazia tudo que minha mãe mandava, então minha mãe falava, olha, não faz isso, não pega peso, vem, toma um remedinho, bababá. Então minha mãe cuidava de mim, fazia os chás naturais, né? Porque eu tenho descendência indígena, então a gente cuida muito com plantas, né? Muita coisa é feita com plantas, sumiu o nome. Plastros. Isso, nem vou falar, porque eu vou falar errado, né? Isso mesmo, tudo. Então, um tratamento, assim, muito de longa data, né? Então, essas coisas sempre ali juntinho, né? E eu sempre, nessa época, desde criança, eu tinha uma questão de ver, que a gente chama de entidades hoje, né? Ver energias. Mas eu não entendia nada disso. Então, minha mãe disse que eu sempre brincava com os amiguinhos imaginários, e assim ia, né? E eu tinha uma amiga chamada Fátima, em Guatemi, lá na época da roça, né? E essa Fátima estudava comigo no colégio. E a Fátima apareceu na casa da minha avó, na casa da minha tia, perdão, em São Paulo, nesse mesmo lugar, um pouquinho antes do meu acidente, né? Eu tinha chego do Mato Grosso, pouca data, e eu vi a Fátima, né? Uma roupa diferente, bonita, né? Eu olhei para ela e falei, nossa, que eu sem consciência de que como que ela poderia estar ali, né? Aí eu corri, abri a janela, né? A porta-janela, que minha tia tem uma janela grande, imensa. Eu abri e falei, Fátima, o que você está fazendo aqui? Como você está bonita? Porque antes ela estava em estado terminal de câncer, né? E eu olhei para ela, ela olhou para mim, sorriu, como se ela dissesse para mim, vim te ver, né? E ela sumiu. Aí eu corri falar com a minha mãe. Falei, mãe, a Fátima estava na porta e sumiu. Aí aquela consciência, como que ela estava ali, né? Então, isso foi acontecendo. E quando estava em estradas, vendo, né? Viajando, via pessoas, da qual só eu via, outras pessoas não viam, né? Então, eu sempre tive um pouco disso. E alguém dizia para você que você era maluca? Eu não dizia para a maioria das pessoas os de casa, eu acabava falando, alguns amigos, né, que acreditavam, eu comentava, né. Você tinha esse discernimento. Daí sim, aí eu já Vai ser estava o mais nosso madura, segredinho. já estava mais madura, né.